O que é destaque nesta edição? Amazonas tem 47 casos confirmados do coronavírus e registra a primeira morte. Foi de empresário que veio de Parintins que estava internado no Delfim Aziz. Depois da morte de empresário por coronavírus, Ministério Público recomenda que Prefeitura decrete a partir de hoje toque de recolher em Parintins. Fábricas do Polo Industrial concedem férias coletivas a 26 mil funcionários. Covid-19. Brasil tem 47 mortes e mais de 2 mil casos confirmados. Bolsonaro pede calma e diz que o país vencerá novo coronavírus. Petrobras reduz preço da gasolina nas refinarias em mais 15% a partir desta quarta-feira. ANEEL impede corte de luz de clientes residenciais por 90 dias em todo o Brasil. A Embaixada dos Estados Unidos pede retorno imediato de americanos que estão no Brasil. Terremoto de magnitude 7,5 graus atinge Rússia com alerta de tsunami. China suspende restrições na cidade foco da pandemia. Caixa suspende Loteria Federal por 3 meses e altera sorteio da dupla cena de Páscoa. Cidade vive horas de calmaria sem ocorrências de mortes por violência. Previsão do tempo. A chance de chover 10 milímetros hoje é de 90%, prevê o Climatempo. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. O dia amanhece com 24 graus e 92% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É quarta-feira, 25 de março. Chegamos aos 84 dias do ano e faltam 282 para terminar 2020. Dia da Anunciação do Senhor. Também é o Dia Nacional da Comunidade Árabe. A cheia do Rio Negro já alcançou os 7 metros e 2 centímetros. Ontem subiu mais 3 centímetros, deixando seu nível em relação ao mar em 25 metros e 8 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Brigadeiro Eduardo Gomes. 6 horas, 1 minuto. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao companheiro Itamar Jardina, que está na sonoplastia de rádio. E a partir desta quarta-feira, o Departamento Estadual de Trânsito passa a adotar novas regras de atendimento para os serviços de primeiro emplacamento veicular, liberação de veículos removidos no parqueamento, licenciamento anual e para as ações do Núcleo Especializado em Operação e Fiscalização de Trânsito. Os demais serviços do órgão continuam funcionando pela internet, por telefone e por e-mail. Os serviços de primeiro emplacamento e de emissão do certificado de registro veicular funcionarão de maneira eletrônica, cabendo a concessionárias, revendas e despachantes de veículos o envio de toda a documentação já exigida normalmente. Esses documentos, porém, nesse período de excepcionalidade, deverão ser digitalizados e encaminhados ao Detran por e-mail através do renavan.am@detranam.gov.br. Repetindo, renavan.am@detran.am.gov.br. Alberto Pellegrini está nas ruas da cidade e traz as primeiras informações. Trânsito, como é que está, Pellegrini? Bom dia Paulo Guerra, bom dia Itamar Jardina, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Trânsito dá-se de maneira muito tranquila, Paulo Guerra. Movimentação nos terminais, tanto no 3, aliás, tanto no 4 quanto no 5, por onde já passamos agora nessa madrugada, Paulo, a movimentação é muito tranquila. No trânsito, os semáforos estão funcionando por onde passamos, Avenida Camapuã, Avenida Grande Circular, Avenida Noel Núcleos e agora Alameda Costa Ferreira também, com trânsito bem tranquilo. Pellegrini, aqui uma pergunta de um ouvinte através do aplicativo humano. A M70 para Iranduba está aberta ou fechada? Parece que ontem andaram fazendo uma fiscalização ali, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, há rumores, conversava ontem mesmo com o companheiro J.A., com alguns moradores de Iranduba, né, que rolava essa questão aí, Paulo Guerra, pode ser que haja algum tipo de fiscalização por lá, mas por enquanto tudo aberto, viu, Paulo? Então o ir e vir está tranquilo na M070, ainda nessa madrugada, ontem à noite, eu conversava com o J.A., já tive cuidado também de fazer contatos com pessoas lá do Cacau Pereira. Está tudo aberto até o presente momento, tudo tranquilo. Seria uma abordagem preventiva, diríamos.
Peregrinos. Paulo, né? Tomara que haja assim essa abordagem, tomara que haja mais orientação ainda, testes, etc., para quem vai estar indo e voltando ao município de Manacapuru e também do município de Iranduba. É bom dizer também, Paulo, que diminuiu muito, mas muito, o fluxo de veículos ali na ponte sobre o Negro, na ponte Felipe Dal. A movimentação é bem menor do que dias anteriores, Paulo, está muito tranquilo. Cidade deserta, comércio não está aberto, shoppings não funcionam e com isso a marginalidade também parece que se recolheu, não é, Pellegrini? Recolheu sim, Paulo, né? Tanto é que as ocorrências por violência no pronto-socorro 28 de agosto, também no pronto-socorro São Lúcio e no pronto-socorro Platão Araújo diminuiu muito, sim, Paulo, a movimentação aí por pessoas vítimas de violência, tipo agressão física, facada ou tiro. Não tivemos registros aí nos últimos dias desses tipos de ocorrência. IML sem nenhum problema, não teve trabalho à noite, não aconteceu nenhum crime por violência, nenhuma morte por violência, digo. Nenhuma morte por violência, né? Não foi realizada nenhuma necrópsia por violência durante toda a noite, madrugada e também o dia de ontem, Paulo. Movimentação tão somente para os exames de corpo de delito e outros exames que ocorrem lá dentro do Instituto Médico Legal. Mas, no que diz respeito a registro por violência, nenhum. Até daqui a pouco, Pellegrini. Quando voltaremos com a guerra com essas e outras informações, ainda conversando com os nossos e interagindo com os nossos ouvintes, Coronel Andrei do Corpo de Bombeiros, sempre no trânsito, passando as informações do que ele vê aí durante a noite madrugada, no está tudo tranquilo. E também, Paulo Guerra, o pessoal do Alternativo, no qual conversamos ontem, a movimentação dos ônibus, dos micro-ônibus é bem tranquila nesse momento, álcool gel, higienização, todo mundo se prevenindo, Paulo. Vida que segue, daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações. 6:05 em Manaus. O primeiro dia do comércio amazonense não essencial após decreto de estado de calamidade pública assinado pelo governador Wilson Lima na segunda-feira amanheceu com a maioria das portas do centro de Manaus fechadas e algumas sendo fechadas após intervenção policial. Segundo o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Ralf Assayag, se todas as portas do comércio não essencial fecharem, mais de 40 mil pessoas ficarão sem trabalhar. E até ontem de manhã, a Polícia Militar havia recebido 611 denúncias sobre o descumprimento do decreto do governador de suspensão do funcionamento de bares, igrejas e outros por 15 dias. No último sábado, o governo do Amazonas intensificou as medidas preventivas para o enfrentamento ao novo coronavírus. Os bares somam 248 denúncias, seguidos das igrejas 101 e restaurantes 79. Nas denúncias anônimas feitas pelo 190 também apareceram feiras, campos de futebol, aglomerações em via pública, aglomeração ou festa em residência e academias. Destas denúncias, 118 locais indicados foram encontrados fechados pelos policiais militares. Temos informações com o J. Rai. Paulo Guerra, as medidas de prevenção ao coronavírus continuam mudando a rotina de vários segmentos aqui em Iranduba. O serviço de travessia com lanchas entre o distrito de Cacau-Pireira e o Rodway, em Manaus, está suspenso desde ontem. Segundo o empresário Rubernilson Teixeira, que opera naquela linha, 16 lanchas e 48 trabalhadores estão parados por tempo indeterminado, enquanto cerca de 1.000 passageiros deixarão de ser transportados diariamente durante esse período. A prefeitura determinou que as feiras do município funcionem com horário reduzido, das 6 às 13 horas, devendo os permissionários observar rigorosamente as medidas preventivas de combate ao Covid-19. Bares, restaurantes, lanchonetes, casas noturnas e igrejas permanecem com as atividades paralisadas. A Câmara de Vereadores não teve a sessão ordinária semanal da manhã de ontem. E a sede do Poder Executivo, bem como as secretarias, reduziram o horário de funcionamento e estão adotando aí o revezamento entre os servidores. A vacinação contra a gripe começou na segunda-feira e está sendo feita de casa em casa para idosos a partir de 60 anos.
E no dia de ontem, a Secretaria de Saúde local transferiu temporariamente a sua sede para a Escola de Tempo Integral Maria Isabel Desterro e Silva, o SET, numa parceria com a Coordenadoria Regional da SEDUC e várias outras secretarias municipais que participam da força-tarefa e prevenção ao Covid-19. A palavra de ordem por aqui continua sendo: fica em casa, Iranduba. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Agora 6h09 em Manaus. Como medida de evitar a expansão do novo coronavírus em Manaus, aproximadamente 26 mil funcionários do polo industrial estão sendo mandados para casa em férias coletivas. A maioria aprovadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Estado. Já são pelo menos 10 empresas com acordo fechado com o Sindicato dos Trabalhadores e a tendência é aumentar. Segundo o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado, Nelson Azevedo, a empresa Transire Eletrônicos resolveu deixar em casa os seus 3 mil funcionários. Já o setor relojoeiro também vai dar férias coletivas para os quase 2 mil trabalhadores, também como medida de combater a expansão do Covid-19. E a Prefeitura de Manaus montou uma estrutura online para realizar o atendimento tributário aos contribuintes durante o período de quarentena. Desde a última segunda-feira, o atendimento presencial da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, na Central e nos postos da Manaus Atende, foi suspenso por medida de prevenção para conter o avanço do Covid-19. Além dos serviços já dispostos no portal www.manausatende.manausam.gov.br, cada setor de atendimento da CEMEF está disponibilizando um e-mail para funcionar como canal de comunicação entre a equipe técnica da Secretaria e contribuintes. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A notícia hoje vem lá do município de Beruri, onde pode haver também 3 pessoas com sintomas suspeitas da Covid-19 e do novo coronavírus. As 3 pessoas provindas de outras localidades, possivelmente de Manaus, entraram na cidade de Beruri na última segunda-feira e, após passar por exames, foram tomadas providências de prevenção e isolamento dos mesmos. A notícia da existência da doença na cidade levou o vereador implicante do PSDB daquele município a lançar nas redes sociais um pedido de imediatamente o fechamento dos portos da cidade de Beruri e de outros municípios vizinhos. Há 4 dias eu insisto com as autoridades locais que nós fechemos a cidade de Beruri. Mas agora eu peço ajuda da população de Beruri que entre nas redes sociais, porque hoje nós não podemos mais nos aglomerarmos, e que peçam o fechamento do município de Beruri imediatamente. Que não seja permitido nenhuma pessoa de fora desembarcar em Beruri ou sair de Beruri. A situação que nós estamos vivendo é uma situação de guerra, é uma situação de desespero. Nós não temos aqui estrutura para segurar 10 doentes contaminados por esse vírus. Nós não temos estrutura aqui hospitalar para fazer um exame, porque não existe exame na cidade de Beruri. A defesa é fecharmos a cidade de Beruri, é fecharmos os portos, entrar somente produtos essenciais, porque se não fizermos isso agora, amanhã pode ser tarde demais. Então, logo vazou o vídeo, a prefeita de Beruri, Maria Luci, do PMDB, decretou o fechamento do porto daquele município. E a partir de hoje, ninguém entra, ninguém sai de Beruri. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h12. Seguindo as medidas adotadas pela Prefeitura de Manaus para o enfrentamento ao coronavírus, as galerias populares Espírito Santo e Remédios no centro e o Shopping Felipe Dal, na Zona Leste, fecham suas portas pelo prazo de 15 dias, contados a partir de ontem. A medida tem o objetivo de prevenir o contágio pelo Covid-19 e a circulação na cidade nesse período. Quanto às feiras e mercados, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal já anunciou que a partir desta quarta-feira até o dia 13 de abril, o funcionamento das feiras livres itinerantes está suspenso. Esse prazo pode ser prorrogado. Já as feiras e mercados da cidade continuam funcionando, pois fazem parte da cadeia de abastecimento da população. O Tribunal de Contas do Estado criou um comitê de monitoramento para fiscalizar a destinação e aplicação dos recursos públicos estaduais e municipais
destinados às ações de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, no estado durante o período de emergência. O comitê também fiscalizará todas as licitações e contratos diretos firmados durante o período. Suspensas desde a última quarta-feira, as sessões plenárias da Câmara Municipal de Manaus serão realizadas de forma virtual com auxílio do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo e estarão disponibilizadas no site da Casa através da TV Câmara e o Facebook. A medida foi anunciada pelo presidente Joelson Silva ontem, durante sessão experimental sobre a utilização da nova ferramenta, que contou com a participação dos vereadores e será efetuada exclusivamente para as sessões ordinárias e extraordinárias, quando houver a necessidade de que as mesmas sejam convocadas. 6:14. A prevenção contra doenças respiratórias está sendo enfatizada ainda mais devido à pandemia de Covid-19. No Dia Mundial de Combate à Tuberculose ontem, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas ressaltou que os cuidados de prevenção de Covid-19 também são importantes para controlar a tuberculose, enfermidade endêmica no Amazonas, que tem sintomas parecidos com a doença transmitida pelo novo coronavírus. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde aponta que o registro de 589 casos novos de tuberculose no Amazonas de janeiro até 23 de março deste ano. Geraldo Sávio da Silva, de 49 anos de idade, diagnosticado com novo coronavírus Covid-19, morreu no início da noite de ontem no Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz, vindo do município de Parintins. Ele veio para Manaus em UTI aérea e foi internado no HPS Delfina Aziz no último sábado com quadro de insuficiência respiratória com grave comprometimento pulmonar. O paciente era portador de hipertensão arterial sistêmica. No último domingo, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas foi socorrido e estabilizado, sendo acompanhado pela equipe médica da unidade de terapia intensiva do hospital. Nesta terça-feira, o paciente apresentou parada cardiopulmonar, instabilidade hemodinâmica e nova parada cardiorrespiratória. A equipe procedeu manobras de ressuscitação, contudo o paciente não resistiu e morreu no início da noite. O último balanço divulgado pelo governo do estado apontou 47 casos do novo coronavírus no estado nesta terça-feira, antes do primeiro registro de morte pelo Covid-19. E de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, 2 pacientes estão internados no Hospital Delfina Aziz e outros 3 em unidades particulares da saúde. O Ministério Público, por meio das promotorias de Parintins, expediu recomendação ao chefe do Poder Executivo do município de que expensa decreto instituindo o toque de recolher na cidade entre as 26 horas a partir desta quarta-feira pelo prazo de 15 dias lá em Parintins. A recomendação, assinada pelas promotoras de justiça Marina Maciel e Eliana Amaral, estipula o valor de R$300 como multa àqueles que descumprirem a imposição, além de multa em dobro para os reincidentes. Recomenda-se ainda que o decreto contenha a ressalva de que o toque de recolher não se aplica àqueles que desempenham atividades essenciais, tais como os profissionais da saúde e os profissionais que trabalham em estabelecimentos que se destinam ao abastecimento alimentar e farmacológico da população, como padarias, supermercados, drogarias e farmácias, bem como aqueles que demonstrarem comprovadamente a necessidade de se ausentarem de suas casas por razões emergenciais, tais como aquisição de fármacos e atendimento médico. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. As notícias de polícia a partir de agora. Mais 2 pessoas foram presas aí, Paulo Guerra, vendendo drogas e estavam aí também com armas. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, à noite de ontem, quando mais uma vez a polícia tirou bandidos de circulação, armas e drogas na área da zona leste da cidade. E na rua Mulateiro, no bairro de Santa Etelvina, mais uma ação da polícia, também prendendo bandidos e tirando armas e drogas de circulação. Um casal de 53 anos e o outro de 71. Essas 2 pessoas formavam esse casal aí de idosos.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi um terror na casa deles na madrugada de ontem. Era por volta de 3 horas da manhã, quando os bandidos entraram em uma casa lá localizada no conjunto Cidadão 1, na área do Nova Cidade, e eles invadiram a casa, fizeram o casal refém, bateram no casal. A polícia chegou rapidamente ao local e conseguiu prender esses bandidos. Tinha uma mulher no meio, rapaz. A desgraçada da mulher estava no meio, tocavam o terror e por pouco não matam aí esse casal de idosos. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, identificado como João Pedro Bezerra Campos, de 35 anos, foi preso após ter, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ter agredido fisicamente uma pessoa lá na Avenida André Araújo. Esse camarada aí, Paulo, já tinha roubado, ele já tinha feito vários assaltos, é acusado de apurar em policial também, foi capturado, foi preso e já está atrás das grades à disposição da Justiça. Pronto socorro, 28 de agosto, plantão considerado muito tranquilo durante toda a noite e madrugada, sem mais delongas, poucos atendimentos, apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. No pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, também viveu plantão tranquilo, além das pessoas que já estão lotando as enfermarias do pronto-socorro João Lúcio, vítimas aí de violência. A noite e madrugada foi bem tranquila, apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, ainda assim foi por parentes, uma briga entre familiares deixou esse homem gravemente ferido, que deu entrada, era por volta de 22 horas no pronto-socorro João Lúcio. Pronto socorro Platão Araújo! Olha a faca, olha a faca, olha a morte! O homem foi esfaqueado após se envolver uma briga com vizinhos na área da invasão, lá no bairro Colônia Antônio Aleixo. As informações dão conta de que os dois homens estavam ali discutindo, eles já não se gostam faz tempo. E ontem um acabou riscando o outro a faca. A facada não foi tão grave assim, porém ele ficou por alguns momentos em observação, tomou aquele soro, foi suturado, ficou cheio de ponto na área do braço e também da barriga. Porém, não corre risco de morte, não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, cidade tranquila, trabalho da polícia é extenso em toda a cidade de Manaus. E com isso, Paulo Guerra e ouvintes, a movimentação na pedra do IML foi tranquila. Ninguém morreu por violência nas últimas 24 horas na cidade. Tudo tranquilo, ninguém morreu por violência, nem na faca, nem no tiro, nem na paulada. Tudo tranquilo na cidade até o presente momento. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 48 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. 6 horas e 26 minutos em Manaus. Alguns pedidos de informação sobre o apagão que aconteceu ontem em Manaus. De novo, aconteceu um problema no linhão de Tucuruí, entre Silves e Manaus, que foi corrigido 40 minutos após o evento, segundo informações da empresa concessionária. Loteria. Aqui no concurso 5.228, acumulou dezenas sorteadas 04, 07, 51, 63 e 75. Repetindo, 04, 07, 51, 63 e 75.
A quadra saiu para 17 apostadores, cada um vai receber R$15.214,79. Quem fez o terno e foram 2.174 apostadores, cada um leva R$178,90. Dia de sorte, concurso 281. Mês da sorte foi maio. As dezenas sorteadas 05, 07, 09, 14, 24, 26 e 31. 7 números. Um apostador vai receber R$155.162,86. Ele é de Antônio Carlos, nas Minas Gerais. Com 6 números, 17 apostas, prêmio para cada uma, R$3.911,67. Repetindo as dezenas do concurso 281 do dia de sorte: 05, 07, 09, 14, 24, 26 e 31. Time Mania, time do coração nacional de Manaus. Dezenas sorteadas no concurso 1462, 36, 51, 53, 54, 58, 59 e 70. 36, 51, 53, 54, 58, 59 e 70. E finalmente vamos à Lotomania, concurso número 2059, que teve um apostador que vai ganhar R$11.766.445,49. Ele é de Moções, lá em São Paulo. Ele fez os 20 números que foram sorteados: 09, 12, 25, 26, 29, 31, 35, 39, 45, 46, 51, 55, 58, 62, 70, 72, 73, 70, 92, 96 e 97. Os últimos números: 72, 73, 92, 96 e 97. 7 apostas ganhadoras, R$37.241,21, porque fizeram 19 números. Com 18 números, 62 apostadores vão levar R$2.627,91. Em razão de restrições e medidas impostas por governos e municípios no combate ao novo coronavírus, a Caixa Econômica Federal decidiu suspender temporariamente ou adiar alguns jogos de loteria. Os sorteios das próximas extrações da Loteria Federal foram suspensos pelo prazo de 3 meses. A medida passou a valer para a extração 505.478, que deveria ter sido sorteado no sábado, dia 21. No entanto, todos os bilhetes já disponibilizados seguem valendo. A Caixa vai divulgar em julho o novo calendário de sorteios. E atenção, o concurso especial da dupla de Páscoa, concurso 2270 da dupla Sena, que seria realizado no dia 11 de abril, foi adiado para 25 de abril. Os recibos das apostas realizadas até o momento e que indicam a antiga data do sorteio estão valendo. Em razão da suspensão dos campeonatos internacionais, nacionais e estaduais de futebol masculino e feminino, os concursos da Loteca também estão suspensos temporariamente. Últimas notícias. Em meio ao anúncio de medidas emergenciais no Brasil e no exterior, o mercado financeiro teve um dia de trégua. A Bolsa de Valores subiu quase 10% ontem. O dólar, que ontem tinha encostado em 5,14, fechou abaixo de 5,10. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, fechou aos 69.729 pontos, com alta de 9,66%. O dólar comercial terminou o dia vendido a 5,81, com recuo de 0,058 ou menos 1,12%. A Bolsa de Valores de Tóquio arrancou nesta quarta-feira durante o dia, impulsionada pelo acordo dos Estados Unidos de um grande plano de estímulo à economia. O índice Nikkei fechou em alta de 8,04%, maior subida desde outubro de 2008. O índice Topix ganhou 6,87%. As demais praças asiáticas seguiram a tendência japonesa. Seul ganhou 5,89%,
Xangai e Hong Kong lucravam 2,17% e 3,97% respectivamente, até poucos minutos antes do fechamento. As bolsas de valores europeias também reagiram positivamente à manobra norte-americana. Abriram em alta em Frankfurt 2,79%, Paris 3,61%, Madrid 3,33%, Milão 3,83% e Londres 3,36%. Nos Estados Unidos, senadores dos partidos republicano e democrata e a Casa Branca chegaram na madrugada de hoje a um acordo sobre um plano federal de estímulos de 2 trilhões de dólares, cerca de 10,2 trilhões de reais, para aliviar as consequências da pandemia do coronavírus sobre a economia do país. O pacote deverá auxiliar trabalhadores, empresas e o sistema de saúde. A Petrobras reduzirá em 15% o preço médio da gasolina em suas refinarias a partir de hoje e manterá o valor do diesel, informou a companhia nesta terça-feira. A redução acontece em meio a um tombo nos preços do petróleo e derivados por impactos da expansão de coronavírus e de uma guerra de preços entre grandes produtores globais da commodity. Com o novo corte, a queda acumulada da gasolina na Petrobras, responsável por quase 100% da capacidade de refino do Brasil, somará cerca de 40% em 2020, de acordo com informações da petroleira e cálculos da agência Reuters. Na semana passada, a estatal havia já reduzido o valor da gasolina em 12%. O preço do diesel, por sua vez, acumula recuo de aproximadamente 30% neste ano até o momento. Diante do olhar passivo dos responsáveis pela fiscalização, essa enorme redução não chegam às bombas, principalmente aqui em Manaus. A Associação Brasileira de Franqueados repudiou a posição inflexível adotada pela Associação Brasileira de Shopping Centers após anúncio de que não isentará os lojistas do pagamento dos aluguéis vencíveis durante a quarentena, período em que as lojas estarão fechadas para atendimento ao público. 6:44. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou nesta terça-feira um pacote de medidas especiais em resposta à pandemia de coronavírus, incluindo a suspensão por 90 dias de cortes do serviço de eletricidade por inadimplência para consumidores residenciais e serviços essenciais. As medidas aprovadas em reunião extraordinária da diretoria do regulador, realizada por meio de videoconferência, incluem também a flexibilização pelo mesmo prazo de algumas obrigações das distribuidoras de energia, como de atendimento presencial a clientes e entrega de faturas em domicílio. O diretor-geral da agência, André Pepitone, disse que ainda haverá uma avaliação à parte em discussão junto ao governo de medidas adicionais em benefício de consumidores de baixa renda em todo o país. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até as 22h30 de ontem 2.271 casos confirmados do novo coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil, com 47 mortos. O Rio de Janeiro registra 6 mortos e São Paulo 40. O Amazonas registrou a primeira morte causada pelo Covid-19. O Ministério da Saúde atualizou seus números na tarde de ontem, informando que o Brasil registra 2.201 casos confirmados do novo coronavírus. As mortes continuam restritas a São Paulo com 40 óbitos e Rio de Janeiro com 6 falecimentos e agora o Amazonas com 1 morte. A taxa de letalidade saiu de 1,8 ontem para 2,1%. Em pronunciamento no rádio e na TV na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o novo coronavírus está sendo enfrentado e pediu calma à população. Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio, venceremos o vírus e nos orgulharemos, disse o presidente. Bolsonaro afirmou que as autoridades devem evitar medidas como proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O presidente voltou a dizer que o grupo de risco para a doença é o das pessoas acima dos 60 anos de idade e que não teria necessidade de fechamento de escolas, já que são raros os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos. Segundo ele, 90% da população não terá qualquer manifestação dessa doença no país. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil postou no final da noite de ontem um aviso para que todos os norte-americanos que estão ou vivem em território brasileiro voltem aos Estados Unidos o mais rápido possível.
os Estados Unidos já haviam solicitado aos seus cidadãos no exterior que voltassem ao país por causa da pandemia por coronavírus. Nesta terça-feira, a Embaixada Americana no Brasil mostrou as opções de voos disponíveis do Brasil para os Estados Unidos. Militares espanhóis que estão ajudando a combater a pandemia de coronavírus encontraram idosos abandonados em casas de repouso, em alguns casos mortos em suas camas, informou o Ministério da Defesa do país. As Forças Armadas foram convocadas para ajudar a desinfetar as casas de repouso na Espanha, um dos países mais atingidos da Europa. Enquanto isso, uma pista de gelo em Madrid deve ser usada como um necrotério temporário para as vítimas da Covid-19. França é o quinto país a registrar mais de 1.000 mortos por Covid-19. Desde o início da epidemia foram registrados 1.100 mortos, 240 nas últimas 24 horas e 22.300 casos de Covid-19. A China suspendeu nesta quarta-feira as drásticas restrições impostas por vários meses na província de Hubei, foco da pandemia do novo coronavírus que causou mais de 18.000 mortes em todo o mundo desde dezembro. Nenhum caso de contágio local foi detectado nas últimas 24 horas no país, mas 47 importados do exterior foram registrados, informaram as autoridades nacionais de saúde. Um terremoto de magnitude 5 ou 7,5 graus foi registrado nesta quarta-feira nas Ilhas Kurilas, na Rússia, a uma profundidade de 59 quilômetros, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos. O Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos informou que está analisando o terremoto para determinar o nível de perigo. As Kurilas são um arquipélago localizado no extremo leste da ilha japonesa de Hokkaido. Este terremoto tem o potencial de gerar um tsunami destrutivo na região de origem, acrescentou o Centro Nacional de Alertas de Tsunami dos Estados Unidos. As 4 ilhas mais ao sul do arquipélago, Hamobai, Shikotona, Estorofu e Kunashiri, são disputadas entre Moscou e Tóquio desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O Congresso Nacional está rachado quanto a apoiar ou não o adiamento das eleições municipais marcadas para outubro deste ano, devido ao avanço da pandemia do coronavírus no Brasil. O Senado tem se mostrado mais aberto à possibilidade, mas a Câmara dos Deputados descarta conversas por julgar que a casa deve se voltar apenas à aprovação de projetos de combate ao vírus. Para que as eleições municipais sejam postergadas, é preciso que o Congresso aprove uma PEC, proposta de emenda à Constituição, com alteração. 2 foram formuladas pelos senadores Elmano Ferrer, Podemos do Piauí, e Major Olímpio, PSL de São Paulo, mas ainda não começaram a tramitar. Além do apoio de 27 colegas, é preciso instalação de comissões especiais, aval dos colegiados e aprovação no Senado e na Câmara em 2 turnos com votos favoráveis de 48 dos 81 senadores e 308 dos 513 deputados. 6h50 em Manaus. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro pede em rede nacional reabertura do comércio e das escolas e fim do confinamento. O Dia. Maracanã pode virar hospital para atender vítimas do novo coronavírus. A Folha de São Paulo. Governadores criticam Bolsonaro e falam em demissão de Mandetta e impeachment. O Estado de São Paulo. Prefeito de São Paulo reage a Bolsonaro e pede para a população ficar em casa. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. De quarentena imposta pela Justiça, marido da paciente 1 não é localizado. Valor econômico. Ibovespa tem dia de recuperação e fecha em alta de quase 10%. Dólar recua 1% e fecha a 5,0814. Estado de Minas. Vale repatriará mais de 200 funcionários em Moçambique. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco tem 5 pessoas curadas e não registra novos casos. Fortaleza, Diário do Nordeste. Presidência do Senado classifica como graves declarações de Bolsonaro. Porto Alegre, 0 hora. A ANEEL impede corte de luz de clientes residenciais por 90 dias em todo o Brasil. As edições impressas locais em tempo. PIN concede férias coletivas a 26 mil funcionários. A crítica.
Morre a primeira vítima do coronavírus no Amazonas. Diário do Amazonas. Amazonas tem primeira morte de paciente do Covid-19. Jornal do Comércio. Indústria do polo local para em efeito cascata com Covid. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Tamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Paulo Guerra.